Você está com medo de se separar. Medo de não dar conta de tudo, não conseguir criar seus filhos, não conseguir pagar todas as contas. Então fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te contar a minha experiência, como foi o meu processo de separação e mais do que isso, eu vou trazer também a experiência de mais de 10 anos como advogada de mulheres, fazendo o divórcio de muitas delas e vou te contar que é difícil sim, mas a gente passa por isso, tá? Bom, meu nome é Aline Ribeiro, eu sou advogada e mentora de mulheres e esse vídeo tem o objetivo de te mostrar que, embora seja muito difícil passar por este processo, você vai conseguir, pode ter certeza que vai. Bom, eu fui casada por 17 anos e desse relacionamento eu tive 2 filhos, o Alisson e o Henrique, que eu amo. Qual mãe não ama seus filhos, né? E aí, gente, ao longo desse tempo, dentro deste meu relacionamento, ele era um marido muito bom, a princípio, né? Só que depois de alguns anos de casado, infelizmente, aconteceu de ele se envolver com drogas. E aí, não sei se alguém aí desse lado já passou por isso, mas quando a gente tem alguém que passa por isso, a gente liga aquele instinto nosso de salvador. Então, não, eu vou conseguir, eu vou transformar, eu vou fazer e vou acontecer. Qual é o resultado final, gente? A gente não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A gente pode sim incentivar uma pessoa, mas a mudança só vai vir se aquela pessoa quiser. Ninguém muda porque você quer que a pessoa mude. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, durante muitos anos eu fiquei ali. Isso aconteceu quando eu descobri que ele começou a fazer uso, e essa é a coisa mais incomum, né? Ele começou a fazer esse uso de substâncias quando a gente tinha aí uns 4, 5 anos de casado. E aí, eu descobri, essa síndrome de salvadora se instalou, eu fiquei ali tentando mudar, e dentro disso eu fui agredida fisicamente, né? Psicologicamente, e vivia com medo de me separar, tinha muito medo. Ai, mas medo do quê? Medo de não dar conta de pagar todas as despesas da casa, afinal, quando você é casado, são 2 pessoas para pagar a conta. Ou pior, quando você nem trabalha, né? Só o outro que é provedor, aí que você fica com mais medo e vai exigir de você uma maior organização. Enfim. E tinha tantos medos de não conseguir criar meu filho, e por incrível que pareça, eu acho que, eu posso dizer por mim, mas pela grande maioria das mulheres que eu atendo, um dos maiores medos que a gente sente é de perder a nossa família, porque embora ali já a gente saiba que não existe mais uma família, porque houve agressão física, porque houve agressão psicológica, porque você já não se sente bem ali dentro daquele relacionamento, mas ainda assim você tem medo de perder a sua família. A família que você idealizou, a família perfeita, o pai, a mãe e os filhos. E a partir daquele momento você vai passar a ser sozinha, só você e os seus filhos. E isso, por incrível que pareça, por mais que as pessoas achem que não, também é um fator que faz as mulheres permanecerem muito tempo ali dentro daquele relacionamento. E aí, gente, rompi o relacionamento. Como é que foi esse rompimento? Eu cheguei à conclusão que eu amava o meu ex-marido, mas não como uma mulher deve amar um homem. Porque o relacionamento foi se desgastando tanto e eu deixei de ser a esposa do meu marido para virar a mãe. Então eu tinha todo aquele cuidado. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E por quê, gente? Quando uma pessoa faz uso de substâncias, você tem que ficar o tempo todo cercando essa pessoa de atitudes que vão levar ela a voltar para aquele vício. E claro, eu, como mãe de 2 filhos que vivia aquela relação, eu não queria que aquilo voltasse a acontecer. Então você se coloca num lugar que é onde nenhuma esposa deve estar. Você não é mãe do seu parceiro, você é a mulher dele e tem que agir como tal. Só que quando você se coloca no lugar de mãe, sabe o que acontece, gente? Você perde a admiração. E aí, esse amor foi acabando, eu cheguei à conclusão que não dava mais, as brigas se intensificaram e chegou o rompimento. E foi muito difícil esse rompimento, porque mesmo quando a mulher sabe que ali não tem mais futuro, mas ainda assim, quando rompe, gente, é uma dor. É uma dor. Conta pra mim, você que já passou por isso ou que está passando, não dói? Mesmo você tendo a certeza que você não quer mais, mesmo você tendo a certeza que aquilo não é mais pra você, que não tem como vocês seguirem mais juntos. Mas dói demais, não dói a gente simplesmente romper com anos. Porque a dor, gente, ela não vem do rompimento ali da relação, mas ela vem do rompimento da vida, sabe? Dali, da vivência,
da vida, da divisão, né, da rotina, daquela pessoa de certa forma cuidar de você. Então a partir daquele momento você sente, acabou, não tenho mais aquilo, né? Só que a primeira coisa que eu falo pra vocês é, um dos grandes medos era, e agora? Não vou dar conta. E aí passei a trabalhar ainda mais. E, como na grande maioria dos casos das mulheres que eu atendo, comigo aconteceu a mesma coisa. Assim que você separa, você tem um marido e um pai enquanto você está com aquela pessoa. Parou de estar? Ah, minha filha, aí já era. Aí para de pagar pensão, aí vai te abandonar. Porque eles fazem isso justamente para te forçar a voltar. Porque aí você começa a se ver ali em meio a muitas dificuldades, então você fala, meu Deus, a única saída para mim é voltar. Mas não voltei. E foi difícil, foi bem difícil. E aí, comecei a trabalhar, né, em um outro trabalho. Tinha as coisas da casa, tinha a criação dos filhos. E sabe quem sente muito essa questão da separação também, gente? São os filhos, né? Porque eles são impactados de uma forma ou de outra. Então a gente se pega ali dividida entre as obrigações como profissional, as obrigações como mãe. Então, por exemplo, naquela ocasião, eu estava estudando para concurso. E aí eu tive que fazer uma escolha. Qual escolha? Vai dar para eu ir pro trabalho, passar o dia inteiro lá, depois ir para um cursinho, chegar em casa 11h30 da noite com um filho de 11 anos e um de 14, do qual eu acabei de terminar um relacionamento e eles não têm mais um pai dentro de casa? Infelizmente não vai dar, então tive que fazer uma escolha. Sair do cursinho para poder dar esse suporte para os meus filhos. E se você me perguntar hoje, doutora, você se arrepende disso? Não, eu não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque naquela ocasião, o meu filho mais novo, ele sentiu bastante o impacto desse rompimento e ele começou a ter comportamentos ruins na escola. Então ele precisava desse afago de que só uma mãe pode fazer. Então não me arrependo. E aí, gente, seguiu uma série de coisas acontecendo comigo, né? Ele parou de pagar a prestação do apartamento, que era o que a gente tinha combinado que ficaria como pensão. A prestação do apartamento, ele parou de pagar a escola dos meninos. E aí, as situações foram vindo como um avalanche pra cima de mim. Então a primeira coisa que eu tenho que te dizer é, você precisa ter maturidade emocional para conseguir lidar com um divórcio. Então você tem que entender que problemas sempre vão existir e você vai ter que aprender a lidar com eles. É fácil, ninguém disse que era, mas a gente precisa criar mecanismos de, bom, vou sentar aqui e vou ver esse primeiro problema. Eu tenho todos esses problemas. Qual que é o que eu posso resolver primeiro? Então, esse daqui, o que eu posso fazer? Vai lá e já resolve. Depois, você vai estruturando. Porque se você pensar em todos os problemas num conjunto, já era, amiga. Você vai ficar louca, vai ficar transtornada, né? E aí, pouco a pouco eu fui resolvendo a questão do apartamento, fui lá e refinanciei. Aí a escola, infelizmente, os meus filhos tiveram que ir para uma escola pública. Eu não tinha, com o valor que eu ganhava, como manter todas as despesas da casa e mais a escola particular deles. Então eles foram impactados nisso. E aí a gente foi seguindo, caminhando e eu trabalhando. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu acabei abrindo o meu próprio escritório. Depois conheci o meu namorado, que nós estamos juntos até hoje, e abri o meu próprio escritório. E a partir daí, a jornada ficou um pouco diferente. Eu já conseguia ficar um tempo maior com os meus filhos. Então, a segunda coisa que eu falo pra você que é importante é você buscar algo que possa te trazer paz. Que tipo de coisa eu posso buscar para me trazer paz? Você pode buscar ir para uma academia, você pode buscar fazer uma caminhada. Se você tem hábito da leitura, passar a fazer leituras mais agradáveis para fugir um pouco, ter uma válvula de escape. Sair com as amigas, se você tem amigas, essa também é uma opção. Mas buscar algo que realmente vá te tirar daquele meio de problemas, para entender que isso é só uma fase e tudo passa. E passa mesmo, tá? Como passa? Bom, terceira coisa que eu quero te falar. Ele vai fazer muita pressão para que você volte. Vai fazer muita pressão. Porque eles sabem exatamente esse mecanismo de que a gente dependia deles. Consequentemente, se você depende dele, essa mulher não vai largar de mim, ela não tem como largar de mim. Porque se ela largar, ela não vai dar conta de sustentar tudo, porque eu banco, né?
E aí, quando ele começa a ver que você tá dando conta, ele começa a arrochar, ele começa a fazer mais coisas para ver se você volta atrás. E aí, é o momento que eu te digo que você tem que ter serenidade, confiar primeiro em Deus e segundo em você, que você vai conseguir organizar a sua vida. Vai precisar rebalancear as suas contas? Claro que vai. Vai precisar diminuir algumas coisas que você compra, mas pense que isso é uma situação momentânea, não vai durar para sempre. É só para que você consiga voltar a se organizar e aí, a partir daí você vai começar a entender como é caminhar sozinha, porque antes a gente caminhava com alguém. A partir daquele momento você vai caminhar sozinha e você vai descobrir o quanto é bom tomar as suas próprias decisões, fazer o que é melhor por você, porque até aquele momento você pensa sempre no relacionamento. E aí, a partir daquele momento, você vai compreender que você também pode tomar decisões, tá? Você é capaz. Se você acha que não é, tô te dizendo, você é capaz de cuidar da sua vida, capaz de cuidar dos seus filhos, capaz de tomar as melhores decisões. Você não precisa de um homem pra isso. Terceiro ou quarto, perdi as contas aqui. Você vai se preocupar muito com o julgamento das pessoas. Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Ai, o que as pessoas vão falar? E aí eu te pergunto, você tá aqui nessa existência preocupada com o que os outros vão pensar sobre a decisão que você tomou? Só que quando você tá sofrendo na sua casa, tá? Comendo o pão que o bicho amassou, vê se alguém vai aí estender a mão pra você. Não vai. As pessoas vão se achar no direito de te julgar, mas só você conhece a sua história. Só você conhece as suas dores. E a partir do momento que você compreende isso, você para de se preocupar com o externo e passa a se preocupar com isso daqui. Você. Como é que você está se sentindo? Como é que você vai buscar a sua melhora? Então, claro, se você se sentir à vontade de justificar, você pode dizer que simplesmente não deu certo. Nossa, mas tantos anos? Sim. A vida de um casal só diz respeito a eles, porque o que as pessoas ficam sabendo não é nem um terço do que realmente acontece dentro daquela casa. Você sabe disso, né? Eu também sei. Você acha que as pessoas sabiam que eu apanhava lá dentro do meu relacionamento e era obrigada a ficar porque eu não tinha pra onde ir? Claro que ninguém sabia. Na época eu não era nem advogada ainda, gente. Eu não era formada, né? Então os vizinhos escutavam, ninguém se metia e no dia seguinte era a vida que segue, porque eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha o que fazer. Então eu tinha que seguir. Eu fiz o que precisava ser feito. Ah, doutora, você se arrepende? Não, eu não me arrependo. Eu precisava seguir naquele relacionamento. Porque se eu fosse embora, eu ia embora pra onde? Eu não tinha pra onde ir embora. Entendeu? Então, foi uma escolha continuar ali. Não me arrependo. Então, tome a sua decisão de consciência tranquila. E é exatamente por isso que vem o quarto ou quinto. Não faça, não tome nenhuma decisão baseada no que os outros estão te falando. Você tem que tomar a decisão da sua cabeça. Você tem que chegar à conclusão. Inclusive, eu tenho muitas alunas da minha mentoria que quando elas estão nesse processo de divórcio, que elas não têm certeza se querem se divorciar ou não, elas me procuram pra minha mentoria. E aí, muitas vezes a gente faz apenas a sessão de direcionamento. E nessa sessão, elas entendem por elas mesmas, não por mim, que elas precisam se separar. Então, os motivos da sua separação não tem que vir de ninguém. Ah, o que você acha? O que você acha? Não interessa o que os outros acham, o que interessa é o que você acha. Como você se sente, você quer permanecer nesse relacionamento ou não. E aí, dentro dessa sessão, você vai sair com essa clareza. Bom, eu acho que o vídeo já ficou muito longo. Talvez a gente possa fazer uma parte 2, não sei se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo, fala aqui pra mim. Eu tô começando com esse canal, eu ainda tô me soltando, mas o meu objetivo aqui é agregar na sua vida. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, por favor, compartilha com uma amiga que tá passando por esse processo. Se divorciar não é fácil, mas se tem uma coisa que eu posso te dizer com 100% de certeza, é que você consegue. Sabe por quê? Porque eu consegui e todas as mais de 200, 300 mulheres que eu já me separei, que eu já separei ao longo dos anos na minha profissão, elas também conseguiram. Você é forte, você é capaz, você vai conseguir, tá bom? Ó, um beijo. Me siga, tá? Beijão.